Amigos, meu nome é Vinícius Talon e as metapunições na execução penal são constitucionais? O que são essas metapunições? Quando eu me refiro a metapunições, eu estou falando de uma punição dentro de uma punição. Ou seja, alguém que está cumprindo uma pena sofre uma outra punição enquanto cumpre essa pena. Isso ocorre no Brasil especificamente quanto à execução penal no caso de falta grave, quando o apenado, por exemplo, é encontrado com um celular ou com droga dentro do presídio, ou pratica uma fuga, ou qualquer outra conduta que configure uma falta disciplinar, ele é punido. Ele tem uma punição dentro dessa punição que ele tem, dentro dessa punição que ele está cumprindo. A pena por si só é uma punição. E no âmbito dessa punição, que é a pena, é possível uma aplicação de uma metapunição, que é a punição por falta grave. E aí, nesse caso, as consequências são várias. Por exemplo, a perda parcial dos dias remidos, a regressão de regime, a alteração da data base para alguns direitos, como a progressão de regime. E nesse caso, o que temos que pensar aqui é quanto à constitucionalidade ou não dessas metapunições, ou seja, dessas punições dentro da execução penal, dentro da execução de uma sanção penal. É cabível punir dentro de uma punição? É necessário que exista alguma previsão constitucional quanto a essa metapunição? Quando eu desenvolvi essa ideia de metapunição na execução penal, eu comecei a refletir acerca de um artigo do Loic Wacquant. Talvez você já tenha lido algum livro dele sobre tolerância zero, a punição dos pobres, enfim. Ele trata muito da questão relativa à criminalidade e à criminalização nos Estados Unidos, e ele tem um texto muito interessante, um artigo publicado em uma universidade, no qual ele fala sobre as supermax, que são prisões dentro de prisões nos Estados Unidos. E aí, a partir dessa ideia de que há uma prisão dentro de uma prisão, ou uma prisão, um rigor maior dentro de um sistema prisional, podemos pensar em várias coisas no Brasil. A princípio, poderia ser pensado o regime disciplinar diferenciado. Mas eu resolvi pensar por um outro viés, não como uma prisão dentro de uma prisão, mas sim uma punição dentro de uma punição, ou seja, uma metapunição. A punição dentro da punição, ou a punição da punição. E nesse caso, o que temos no Brasil é que a Lei de Execução Penal trata da punição por falta grave que ocorre no âmbito da execução penal. Como eu disse, há vários exemplos. Eu falei aí o exemplo da fuga, de ter um celular dentro do presídio, e há vários outros exemplos também vinculados a descumprimento de ordens, desrespeito a servidores públicos, enfim. A Lei de Execução Penal trata das faltas de natureza grave e também, no âmbito de cada estado, há regulamentações sobre faltas médias e leves. Faltas leves como, por exemplo, ir na cela do vizinho sem autorização. Em alguns lugares isso é uma falta média, em outros é uma falta leve. Cada estado regulamenta as faltas leve e média de um jeito. Mas aqui vamos focar na punição em geral. Não interessa se é uma falta grave, leve, média. O que nos interessa é a legitimidade ou a ilegitimidade de uma punição dentro da sanção penal. Essas punições durante a execução da pena são legítimas? Elas são constitucionais? Vejam que a nossa Constituição Federal em nenhum momento trata da punição por falta grave. Alguém pode pensar, bom, mas a Lei de Execução Penal fala sim, a Constituição Federal fala sim sobre alguma coisa quanto à pena, mas não sobre a punição por falta grave ou punição de qualquer natureza no âmbito da execução da pena. A Lei de Execução Penal, sim, fala sobre falta grave. A nossa Constituição, ela faz referência a várias coisas relacionadas à pena, mas ela não fala, por exemplo, sobre o sistema progressivo ou regressivo. Não é algo que está na Constituição Federal, está apenas na nossa Lei de Execução Penal e também no Código Penal. Também não fala sobre eventuais sanções disciplinares que ocorram no contexto da execução penal.
E é aí onde as metapunições não estão previstas na Constituição. A nossa Constituição Federal, ela trata somente de algumas bases. Por exemplo, quanto à pena, ela fala sobre a individualização da pena, fala de algumas penas que são vedadas no Brasil, que são proibidas, como por exemplo as penas de natureza cruel, as penas cruéis são proibidas, as penas de caráter perpétuo, a pena de morte, salvo caso de guerra declarada. Essas penas desumanas, de trabalho forçado, são penas proibidas pela nossa Constituição Federal, mas ela não vai adiante, ela não fala de outras coisas sobre a execução penal. A Constituição ainda fala também sobre a classificação dos apenados, a separação dos apenados, fala do respeito à integridade física e à integridade moral dos presos e também das condições especiais das apenadas durante o período de amamentação. Mas não fala nada sobre regredir de regime, punição na execução penal, não fala nada sobre eventual sanção em caso de indisciplina do apenado. Nada disso está previsto na Constituição Federal. Há uma ausência de previsão no texto constitucional. Assim, o questionamento é: essas sanções disciplinares durante a execução penal são constitucionais? Eu sei que muita gente discute, por exemplo, a perda dos dias remidos, se isso seria possível por configurar, antes disso, um direito adquirido. Alguns falam que a decisão faz coisa julgada. E eu não quero chegar nesse ponto, eu quero falar de algo maior, mas até mais amplo do que isso, que é exatamente se é ou não constitucional uma punição dentro da execução penal. Não interessa qual tipo de punição. Não interessa se é a perda parcial dos dias remidos, a regressão de regime, a revogação da saída temporária ou qualquer outra coisa, a alteração da data base. Não nos interessa neste momento. Eu quero saber isso. Será que você acha que é constitucional, diante da falta de previsão na Constituição, é constitucional a imposição de uma sanção dentro da sanção? A gente sabe que a nossa Constituição Federal fala que não existe pena sem um crime, sem lei anterior que a preveja, que a defina. E se não há pena sem uma lei anterior que a defina, uma lei anterior que tem uma previsão dessa pena, a pergunta é: será que é possível uma pena dentro de uma pena se a Constituição não falou nada sobre o cabimento dessa metapena ou metapunição? É algo um pouco complexo aqui, eu sei, mas é um questionamento sempre necessário quando entramos na parte dogmática e não ficamos apenas em aspectos práticos, em aspectos jurisprudenciais. Quando vamos para essa análise constitucional do direito, que é sempre necessária, encontramos esses tipos de questionamentos que devem ser feitos. A regressão de regime, por exemplo, em decorrência da falta disciplinar na execução penal, é compatível com a Constituição? A possibilidade de perder os dias remidos parcialmente, isso é compatível com a Constituição? Nesse caso da regressão de regime, digamos, começou a execução da pena no regime semiaberto e regredir para o regime fechado, sendo que a sentença falava em regime semiaberto. Será que isso é violar a coisa julgada? Aí já é um outro questionamento também. Então não é apenas uma questão isolada. Aqui tudo é questionável quando se trata de comparar com a Constituição e não ler a lei por si só. Quando vamos começar a ler a legislação a partir da Constituição, questionando se essas omissões são permissivas ou se são proibitivas, entramos nesse tipo de questionamento. Ora, se começou a execução da pena no regime semiaberto e durante o cumprimento da pena praticou uma falta grave, duas coisas devem ser questionadas. É possível, é compatível com a Constituição uma metapunição aqui? Punir alguém que praticou uma falta dentro de uma outra punição? E além disso, é possível fazer com que aquele indivíduo que iniciou a pena por força de sentença condenatória em um regime semiaberto, fazer com que ele regrida para o regime fechado? Isso viola a coisa julgada?
São vários questionamentos que podem surgir dessa análise constitucional. É sempre necessário fazer essa reflexão, uma punição em outra punição, ainda que a Constituição não a admita expressamente e, pelo visto, nem implicitamente, no máximo fala da individualização da pena. É constitucionalmente legítima? Aliás, antes que alguém fale que a individualização da pena por si só justifica essa punição por falta grave, eu deixo o questionamento. Se é um direito fundamental e está previsto lá no artigo 5º, como que a individualização da pena vai ser utilizada contra o indivíduo? Repito, a individualização da pena está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que é um artigo que trata do direito fundamental. Trata, portanto, de algo que é para beneficiar a pessoa. E quando temos a previsão da individualização da pena, isso deve ser interpretado em favor do apenado, para que ele não fique sofrendo uma pena padronizada, uma pena em que ele vai ficar o tempo todo num regime fechado, sem evolução. Seria essa a ideia. Individualização da pena é um direito fundamental e não algo para ser utilizado contra o próprio apenado. Nesse caso, a individualização da pena está muito, muito longe de fundamentar essas metapunições na execução penal. Não pode pegar um direito fundamental para justificar que vai punir dentro de uma punição. Isso daí seria uma contradição em termos. Ora, como pegar um direito fundamental do indivíduo e voltar esse direito fundamental contra o indivíduo? Dizer que ele tem que cumprir uma punição por falta grave e isso decorre da individualização da pena, que é um direito fundamental. É incabível. Então, eu entendo que qualquer coisa, qualquer aumento, tanto quantitativo, aumento na quantidade, como um aumento qualitativo da pena, deveria ter previsão constitucional. Parem para pensar, aumentar quantitativa ou qualitativamente, portanto, tanto na quantidade ou na qualidade, uma pena, mesmo sem uma previsão constitucional, e por meio da supressão de direitos adquiridos, como eu falei, o direito adquirido de permanecer do regime semiaberto para frente, para os mais benéficos, no caso, o aberto ou o livramento condicional, isso é constitucional? Vamos repetir essa pergunta. Aumentar quantitativa e qualitativamente a pena, mesmo sem uma previsão constitucional, e por meio da supressão de direitos adquiridos, de coisas julgadas até, coisas que transitaram em julgado, é constitucional, é compatível com a Constituição Federal? O aumento quantitativo, como sabemos, é aumentar o tempo da pena. E há um aumento da pena quando a gente pensa que a revogação dos dias remidos faz com que perca tempo de pena cumprida. Então, se tinha determinada quantidade de dias remidos, pratica uma falta grave e perde parcialmente alguns dias remidos, nesse caso, o tempo de pena será maior, o tempo de permanência na pena, não o tempo de pena total, que continuará o mesmo, mas o tempo para finalizar essa pena, considerando que vai abater, vai retirar os dias remidos do tempo de pena cumprido, será um tempo maior. E aí aumenta quantitativamente a pena. E aumenta qualitativamente a pena também quando impõe a regressão de regime, por exemplo. Ora, se estava no regime fechado, no semiaberto, está cumprindo a pena, tudo tranquilamente, e por uma falta grave vai para o regime fechado, há um aumento não na quantidade da pena, não por esse motivo, mas um aumento na qualidade da pena, que vai ser mais rigorosa, vai ficar mais tempo em um regime mais gravoso. Isso daí, se tivesse permissão constitucional, tudo bem, não teria nenhum questionamento. A questão é, sem previsão constitucional, lei, como é a Lei de Execução Penal, que trata desse assunto, impondo esse tipo de punição que aumenta a quantidade e aumenta o rigor da qualidade da pena, é compatível com a Constituição? E aí, sem dar uma resposta taxativa aqui, eu entendo que deve ter mais questionamento sobre esse assunto. Devemos falar mais sobre as metapunições na execução penal e refletir se realmente são compatíveis com a Constituição. Passa um pouco por aquela ideia atual
da execução provisória da pena. Alguns querem falar que a execução provisória da pena é possível porque a Constituição não proíbe. Ora, a Constituição não proíbe um monte de coisa. A Constituição não proíbe a execução provisória da pena, alguns dizem. Mas a Constituição também não proíbe um chute nos testículos. E nem por isso a gente sai chutando todo mundo por aí. É algo que tem que ser pensado. Não é porque a Constituição não proíbe que algo é permitido. E nesse caso, a Constituição não proíbe e nem permite as metapunições na execução penal. E elas são cabíveis? Depende. Temos que refletir se, pelo conjunto da Constituição Federal, é possível extrair que é cabível uma punição dentro da pena. E eu já adianto, pelo princípio da individualização da pena, não é possível utilizar esse princípio contra o apenado. Esse princípio é para proteger, é um direito fundamental. Não pode ser utilizado para justificar uma punição. Seria como pegar a dignidade da pessoa humana e tentar justificar a tortura porque todos têm direito à dignidade de torturarem pessoas. Seria algo esdrúxulo. Então não dá para fazer essa comparação dizendo que a individualização da pena justifica a aplicação de metapunições na execução penal. A princípio, a minha posição hoje é, de forma moderada ainda, que há indícios sérios de incompatibilidade das metapunições com a Constituição Federal. A lei de execução penal, a meu ver, neste momento, é de uma forma um pouco tímida ainda. Eu preciso desenvolver um pouco mais a questão de examinar outras partes da Constituição Federal que alguns argumentam de forma implícita, como, por exemplo, a proibição, temos de um lado a proibição do excesso e a proibição da proteção deficiente. Mas isso, para mim, também, a princípio, não justifica a execução penal ter uma metapunição. Mas, a princípio, a minha posição é, de forma moderada ainda, contra as metapunições na execução penal, diante da falta de permissão constitucional que defira ao juiz a possibilidade de punir alguém dentro de uma outra punição, que é a pena. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal e vários outros temas. Então, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp, em que eu estou lá participando, um grupo para criminalistas do Brasil inteiro, além de, neste link, você encontrar cursos, inclusive um curso de execução penal, um curso de TCC e artigos, todos que eu leciono. Também encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, como a coleção criminalista, escritos de direito constitucional, a jornada de um advogado criminalista, vários livros, textos, tudo que eu publico frequentemente você encontrará neste link que está na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.